hoje a gente vai apresentar uma das nossas soluções mais completas do nosso catálogo da Manager Engine, que é o site 24x7. Toda semana a gente tem Masterclass aqui, onde a gente fala sobre os recursos das nossas soluções e também abordamos tópicos importantes no mundo da tecnologia. Então, se você quiser saber mais sobre, você pode entrar no nosso site ou também nas nossas redes sociais, que eu vou estar deixando disponível aqui no final da nossa apresentação. E também a gente vai ter um momento de perguntas no final, onde vocês podem deixar a pergunta de vocês clicando no balãozinho que tem aqui do lado, tá bom? E o Gabriel, ele vai responder para vocês depois. Bom, eu sou a Evelyn, do time de marketing aqui da Manager Engine, e eu vou estar apresentando junto com um dos nossos especialistas. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou o Gabriel Scarione, sou consultor técnico da Manager Engine, e hoje, junto com a Evelyn, nós vamos mostrar um pouco sobre o site 24x7. Bom, então essa aqui é a nossa agenda. A gente vai apresentar a solução 24x7 para vocês, como introdução, e a gente também vai falar como é feito o monitoramento de servidores. Vamos mostrar como a implantação em massa de agentes de servidor é feito, como a nossa solução colabora para a automação de TI, e a gente também vai mostrar tudo que a nossa ferramenta pode estar oferecendo quando se trata de plugins. Então, fica aqui com a gente. Vamos começar, falando a introdução do site 24x7. Bom, ele é uma solução em nuvem muito completa de monitoramento de infraestrutura de TI. Então, ele conta com diversos recursos como o monitoramento de websites, monitoramento de servidores, monitoramento de nuvem, monitoramento de rede, de usuário real, monitoramento sintético, monitoramento do Kubernetes, gerenciamento de logs, monitoramento de desempenho do aplicativo, entre muitos outros recursos. Bom, ele faz a coleta de dados de desempenho em tempo real por meio de agentes. Mas também é possível fazer o monitoramento sem agentes, que o Gabriel ele vai falar mais sobre isso mais adiante. E ele transforma todos os dados em dashboards intuitivos, contando com vários gráficos para facilitar a visualização. E ele também faz o envio de alertas caso haja algum problema ali de desempenho. Alguns dos nossos highlights do site 24x7, então é possível com ele fazer uma observabilidade de ponta a ponta da Azure, tanto da parte de AD quanto da parte de cloud da Azure, sempre trazendo métricas detalhadas de toda a sua infraestrutura de TI, como nós vamos ver mais para frente. É possível visualizar o uso de CPU, de memória, de disco, dentre outras informações relevantes do nosso ambiente, sempre também com logs de diagnóstico e logs de atividades para detecção mais rápida dos problemas. Então, a gente consegue também ter relatórios detalhados e logs das informações do nosso ambiente para prevenção e também para a solução desses problemas de maneira proativa, contando também com automações de TI para as correções antes do impacto, então, tornando também o ambiente mais proativo, as operações de TI mais proativas para a correção de incidentes. Conta também com uma parte de previsão para planejamento e capacidade, onde é possível nós temos aí previsão, por exemplo, do uso de disco, conforme o tempo passa, então a gente vai trazer essas informações de previsão do nosso ambiente, fazendo integrações com terceiros para uma melhor colaboração. Então a gente também tem uma lista vasta de integrações que o site 24x7 pode realizar e também contando com dashboards e relatórios intuitivos. Então, como nós vamos ver um pouco mais para frente aqui nesse Masterclass, é possível ter a visualização das informações, dos dados, através desses dashboards e também através dos relatórios. Bom, adentrando aqui mais no monitoramento de servidores, que é o nosso tema principal aqui do Masterclass, a gente vai mostrar o que a ferramenta oferece. Então, como a gente pode observar aqui, a nossa solução ele realiza o monitoramento do Windows, também do Linux, realiza o monitoramento de aplicações da Microsoft, monitoramento de rede, de máquinas virtuais, e também, sem contar, que ele oferece monitoramento para MSPs, E ele conta com mais de 100 integrações de plugins, mas você também pode criar plugins específicos para a necessidade da sua empresa, tá bom?
Aqui as plataformas compatíveis, né, com o site 24/7 são essas aqui: FreeBSD, macOS, Windows, Linux, Kubernetes, e também os agentes eles podem ser implementados em massa. Então, mais ou menos como funciona através de um exemplo de uma topologia, tá? Como a gente faz esse monitoramento utilizando os agentes de servidores do site 24/7. Aqui, nesse exemplo, nós temos duas locações, as duas estão utilizando o monitoramento via agente do site 24/7, tá? A gente também tem aqui informações quanto aos dados, que eles são enviados a cada 5 minutos, eles estão sinalizados em roxo, a comunicação a cada 30 segundos de cada task e quando tem algum problema de conexão. Então, a locação 1 e a locação 2, elas estão conectadas à internet, elas estão com comunicação à internet, e através dessa internet, dessa nuvem, nós temos um data center primário e um data center de recuperação de desastres. Então, se caso ocorrer algum problema no seu parque, no seu ambiente, em que dados poderiam ser perdidos, esse segundo data center, ele vai prevenir esse problema e também trazer esses dados que podem ter sido corrompidos ou perdidos, tá? Então, aqui, pela parte do data center primário, nós temos um domínio, que é necessário fazer a permissão, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e a partir desse domínio, você consegue ter aí, fazer a coleta dos dados, né? Também através de protocolos, e esses dados eles vão fazer a comunicação com o banco de dados, e também eles vão trazer as informações dos servidores web. E como eu disse, se caso ocorrer algum problema com os dados, né, durante essas transferências, a gente tem como uma opção esse segundo data center, que é o data center de recuperação de desastres. E essas informações, esses dados, eles vão ser enviados através de um link privado. E no final dessa ponta da topologia, nós temos aí os administradores, que podem tomar ações de start ou de parada dos serviços. E para que tudo isso funcione, para o site 24/7 ele funcionar de maneira eficaz, nós precisamos incluir na lista algumas permissões. São os domínios, tá? Então, o domínio que a gente viu anteriormente na topologia, que é o plus.site24/7.com, que ele é responsável pelo centro de dados primário, é ele que vai administrar todos os dados de comunicação com a internet e com o site 24/7. Temos aí mais dois domínios que fazem parte dessa recuperação de desastres, tá? Tanto o primário quanto o secundário. Temos um domínio que é o login.site24/7.com, que ele é responsável pela recepção dos logs do site 24/7. E também temos o domínio de static downloads para fazer os downloads dos agentes e de outros dados do site 24/7 também. E a porta nós precisamos fazer, liberar, né, a permissão para a porta 443 para ele realizar a comunicação com o site 24/7. Bom, o monitoramento de servidores, ele foi projetado, né, para garantir que todos os servidores da infraestrutura estejam operando de forma eficiente e também sem interrupções. Então, assim, quando a gente instala o agente, a plataforma ela começa a coletar, né, métricas de desempenho, como, por exemplo, o uso de CPU, o uso de memória, de disco, informações sobre processos e serviços em execução. E essas métricas elas são enviadas para a nuvem, onde elas são processadas e exibidas em formato de dashboards personalizáveis. Então, você pode personalizar da forma que você preferir, né? E eu vou estar mostrando aqui para vocês, dentro da nossa ferramenta, como que isso funciona. Então, essa daqui é a página inicial, né, do site 24/7, que você consegue ver o monitoramento. E para a gente ver o monitoramento de servidores, a gente clica aqui em Server, e aqui a gente consegue visualizar um dashboard completo do servidor. Aqui a gente tem a lista dos monitores, e ao lado a gente consegue ter uma métrica de porcentagem do uso de CPU, de memória, de disco. E aqui a gente consegue ver se algum monitor ele está aqui, ó, se ele está indisponível, se tem algum monitor em estado crítico, com algum problema,
ou quais estão disponíveis. Bom, eu vou escolher aqui um para mostrar como que ele é. Eu escolhi esse aqui. E quando o servidor ele é descoberto através de um agente, a gente consegue ver aqui qual que é a versão do agente. Então, aqui a gente consegue ver algumas métricas, né, do servidor, como a disponibilidade, uso de CPU, uso de memória, de disco. E aqui a gente tem uma linha do tempo de eventos. Então, por exemplo, se algum estivesse indisponível, a gente conseguiria ver aqui em vermelho. Colocando o cursor aqui em cima dessa parte roxinha, a gente consegue ver o período em que esse servidor ele ficou, por exemplo, em manutenção, né? E aqui no snapshot, a gente consegue ver os processos que estão rodando, os discos, plugins, serviços. E aqui do lado a gente consegue ter alguns detalhes, né, do servidor. Aqui mais abaixo a gente tem alguns gráficos, né, mostrando o desempenho como, por exemplo, de CPU, memória, enfim. Mas para você ter isso de forma mais detalhada, você consegue vir aqui em cima, clicando em serviços e processos. A gente consegue ter aqui esse gráfico, né, mostrando os processos, onde você consegue filtrar também para você ver o desempenho do processo específico. E vindo aqui mais para baixo, a gente consegue ver o quanto do CPU o processo está utilizando, quanto de memória. E como esse servidor ele é um servidor Windows, a gente consegue ver aqui o status dele, o nome, mais métricas. Aqui a gente consegue ver o status do processo, algumas métricas também. E para ter mais detalhes do CPU, a gente vem aqui, onde a gente tem esses gráficos, como, por exemplo, de utilização do CPU. Enfim, a gente tem todos esses gráficos aqui. A gente pode ver de forma mais detalhada também o desempenho de memória. Aqui, por exemplo, a gente consegue fazer o monitoramento, né, das partições do disco e ter informações do desempenho em forma de gráficos também, né? Aqui na parte de plugins, é possível, né, adicionar um plugin a esse servidor ou também criar. Mas aí o Gabriel ele vai falar melhor sobre isso mais adiante, tá bom, gente? Aí temos aqui alguns serviços que eles são instalados pelo agente de monitoramento do servidor de Windows. Então, quando utilizamos um agente de monitoramento desse servidor Windows, alguns serviços são instalados junto a ele, como, por exemplo, o próprio agente do Windows, o agente helper do site 24x7, o plugin agent do site 24x7, justamente para ajudar nessa parte de integração com os plugins, o App Monitoring Agent, que também ajuda na parte do monitoramento de aplicações do Windows, e o App Logs Agent, que vai trazer alguns logs também dessas aplicações. Quanto ao monitoramento de servidores Linux, ele também vai trazer, no site 24x7, ele também vai trazer informações simétricas detalhadas do uso de CPU, memórias e processos. E, além disso, é possível também fazer a integração de scripts personalizados para o monitoramento de algumas métricas específicas. Mostrando aqui na ferramenta, voltando aqui também na parte do monitoramento de servidores, nós temos aqui um servidor Linux, por exemplo, e ele também vai trazer as informações muito semelhantes ao monitoramento do servidor Windows. Então, nós temos aqui, por exemplo, métricas de disponibilidade, informações do tempo de resposta, uso da CPU, da memória e do disco também em porcentagem, mais uma vez os eventos que ocorreram nesse servidor numa linha do tempo. Temos alguns updates aqui também referente a essa linha do tempo e as informações aqui de desempenho, né, quanto à utilização de CPU, de memória e de disco, sempre em formato de gráfico, para ficar bem instrutivo para o usuário. Tá? E também detalhes quanto ao dispositivo. Nós conseguimos consultar também os processos, né, desse servidor. A gente consegue também fazer o discover de processos de uma maneira bem fácil, clicando aqui também na parte de discover. Aqui vai demorar um pouquinho, mas
só para mostrar mesmo que é possível fazer o discovery dos processos que gostaríamos de monitorar. Também é possível fazer o discovery de serviços, ter mais informações quanto ao uso de disco, a partir das partições do disco, tamanho, capacidade, espaço livre, espaço usado. Temos também informações utilizando a IA, tá? E aí aqui entra aquela parte de previsão. Então aqui nós temos uma previsão dos dias aí que virão e quanto em porcentagem que vai ser utilizado desse disco, né, desse servidor. Então aqui ele também vai trazer mais informações e a gente tem outras informações a mais aqui também, que podemos ver, por exemplo, a parte de inventário desse servidor. Então aqui, demorou um pouquinho para carregar, mas aqui a gente tem o nome do dispositivo, o tipo dele, qual é a categoria de licença dele. Então, né, ele usa aí um monitor básico do site 24/7 para ser monitorado, entre outras informações. E também conseguimos fazer aí a instalação em massa, tá, dos agentes, tanto nas plataformas, né, nos sistemas operacionais do Windows, quanto no Linux. Cada sistema operacional tem métodos de instalação diferentes. Então, utilizando o Windows, nós temos como realizar a instalação em massa desses agentes pela Active Directory, por comandos remotos, usando scripts de PowerShell, usando também extensões de VM da Azure. E na parte do Linux, nós temos aí como fazer a instalação remota, usando o SSH, usando o Chef, o Puppet e também, mais uma vez, a extensão do Azure VM e também o GSP. Na solução, é muito simples também de fazer essa instalação em massa, tá? A gente vai entrar aqui na parte de servidores, novamente. Clicando no botão de mais, nós temos a opção aqui de adição de servidores, né? Então, como a Evelyn falou, nós temos essas plataformas aqui, esses sistemas operacionais disponíveis, e também a opção da instalação em massa. E aqui a gente consegue selecionar, então, naquela tela que eu mostrei anteriormente, os métodos, né, que gostaríamos de efetuar aí a instalação em massa dos agentes nos nossos servidores, né? Caso a gente tenha um parque muito vasto, mais de 100 servidores, se instalar o agente um por um, de forma individual, demoraria muito tempo. Então, a gente consegue utilizar esses métodos aqui. E também fazer integrações de plugin em massa, utilizando o site 24/7. E até mesmo utilizando o Endpoint Central para realizar fazer a instalação em massa desses agentes. Nós também conseguimos fazer o monitoramento de servidores macOS, tá? Ele precisa ter uma versão de sistema operacional maior que a versão 10, né? Essas versões mais recentes, elas são suportadas, e é preciso ter aí a permissão de administrador para fazer a instalação do agente no macOS, tá? Nós também conseguimos fazer configurações do monitoramento de servidores, e essas configurações, elas serão válidas para todos os servidores que foram descobertos. Então, mais uma vez aqui, retornando para a nossa solução do site 24/7, nós podemos vir aqui na tela dos servidores, tá? Aliás, perdão, na tela de admin. Aqui nós temos as informações, né, de configurações que temos disponíveis no nosso ambiente, aqui na parte de monitores. Selecionando a parte de monitores de servidor, nós podemos selecionar a opção de configurações. Então, aqui, essas configurações, elas serão válidas para todo o nosso parque, tá? Que foi realizada a varredura. E aqui, nós temos como, por exemplo, permitir que o upgrade do agente seja feito de forma automática, fazer um discover automático, né? Fazer um discover automático das aplicações em cada servidor, determinar um threshold de heartbeat para os servidores. Então, né, a partir de cada 7 minutos ele ficar indisponível já é um problema. Então, tem algumas configurações que nós podemos realizar aqui para os nossos servidores.
Agora falando sobre o monitoramento das aplicações Microsoft, nós temos muitos ambientes, né, do Microsoft, então a gente sabe que esses ambientes, eles utilizam vários serviços, como, por exemplo, o Exchange, o SharePoint, Microsoft 365, entre outros que a gente está mostrando aqui. E por isso, é necessário, né, garantir que todos eles estejam operando com o máximo de desempenho. E o site 24/7 monitora todas essas aplicações, melhorando assim as operações de TI. E também é possível fazer a varredura do seu ambiente sem a utilização do agente, tá? A gente consegue fazer o monitoramento dos servidores sem a utilização do agente, tá? E para isso, o site 24/7 ele vai exigir que o on-premise poller ele seja instalado na mesma rede em que o servidor a ser monitorado. Então, você precisa instalar esse on-premise poller na sua rede em que os servidores que você gostaria de monitorar no site 24/7 estejam na mesma rede. E ele vai utilizar dos protocolos de CNMP e de WMI para fazer o monitoramento desses servidores utilizando esse on-premise poller. Agora, quanto à parte de automações de TI, com o site 24/7 é possível realizar automações de TI justamente para tornar o seu ambiente e as suas operações de TI mais proativas e também automatizar alguns processos que talvez tomariam algum tempo, né, como, por exemplo, uma resolução de incidentes graves que a gente precisa atuar de forma rápida. Com o site 24/7 a gente consegue fazer essas automações, tá? E utilizando de alguns recursos de IA, ele também consegue prever falhas e automatizar as correções, reiniciar serviços e ajustar as configurações, evitando que problemas pequenos se tornem problemas maiores. Aqui a gente tem um exemplo de mais ou menos como funciona essa automação de TI. Então, uma vez que foi realizado o deploy do agente na instância do servidor, e ele vai começar a coletar as datas, né, os dados desse servidor. E também dados de performance e eventos em tempo real. Mas a gente sabe que problemas acontecem, incidentes acontecem, então, quando ocorre algum problema no seu ambiente, alertas vão ser gerados e vão ser notificações também vão ser enviadas quanto a esses alertas, e é aí que entra a parte de automação, onde nós podemos configurar a automação no site 24/7, como, por exemplo, uma automação para fazer o reboot do servidor, para rodar scripts no servidor ou alguns comandos, e até mesmo startar e parar serviços, tá? E, mais uma vez, eu vou mostrar aqui na solução como é simples e intuitivo fazer essa automação. Então, retornando aqui para o site 24/7, vou entrar aqui também na parte de servidores, onde nós temos aqui alguns modelos de automação já pré-definidos, tá? Mas nós podemos criar as automações conforme nossa necessidade. Então, vindo aqui em adicionar modelo de automação, nós podemos selecionar o tipo de automação. Então, nós temos algumas ações aqui já também pré-definidas que gostaríamos de criar automação, como, por exemplo, ter ações aí nos serviços de Windows, fazer o reboot do servidor, ações com Hyper-V, também temos ações da Azure. Então, a lista é bem grande, tá? Para fazer uma automação. Aqui, por exemplo, eu vou fazer uma automação para o reboot do servidor. A gente pode dar um nome, então vou colocar aqui como reboot do servidor. Nós podemos filtrar também essa automação para ser aplicadas em monitores, em grupos de monitores ou em tags. A gente também consegue selecionar aqui o host para qual essa automação vai ser executada e também determinar um tempo máximo de execução para essa automação. Tá? Nós podemos aqui também agendar essa automação, tá? Então é possível também agendar a automação, e aqui a gente também daria um nome para essa agenda. Selecionamos o template, né, o modelo de automação, a frequência da qual vai ser agendada essa automação, e preenchendo aqui os campos necessários, né, é possível já fazer aí o agendamento da automação. E aqui, nos logs,
Caso uma automação tenha sido executada, nós teríamos aqui o histórico dos resultados dessa automação. Então, a automação rodou, quando o período em que ela rodou, quais foram, né, o diagnóstico dessa automação, se ocorreu tudo ok, a automação foi eficaz e funcionou de forma eficiente. Agora vamos falar de plugins, que é uma das funcionalidades mais valiosas que a gente tem na nossa solução. O site 24/7 ele oferece mais de 100 integrações de plugins prontas para uso, mas também é possível, né, que você mesmo crie o seu plugin personalizado de acordo com as necessidades da sua empresa. E com o plugin que você escolher, é possível monitorar hosts, dispositivos, serviços, protocolos, aplicações e todos os recursos, né, que você desejar. Você consegue também visualizar todos os dados do desempenho de instâncias de plugins com o dashboard do site 24/7. Você consegue também definir valores, limites para atributos individuais, para que caso o parâmetro estabelecido ele seja ultrapassado, o site 24/7 ele vai estar te enviando alertas em formas de notificações. E aqui nós temos uma lista, né, com alguns plugins compatíveis que já estão prontos para uso. Então, a gente consegue fazer integrações de plugin com bancos de dados, como o MySQL, o Oracle, Postgre, com web servers, como WebLogic, Glassfish, Tomcat, Apache, com load balancers, com caches, message brokers, big data e applications. Então, a lista ela é bem extensa de alguns plugins que a gente já tem compatível para uso, tá? E, mais uma vez, agora vou mostrar na ferramenta do site 24/7 como é fácil fazer também as integrações de plugin. Então, aqui na tela do site 24/7, nós vamos na opção de plugins, tá? Então, aqui ele já traz aqui todas as integrações de plugins que temos disponíveis no site 24/7. Então, aqui nós temos a lista, pode ver que a lista é bem extensa. E, por exemplo, gostaria de fazer a integração com o plugin do Gira. Aqui no seu lado direito, ele vai trazer alguns pré-requisitos para fazer essa integração. Então, a gente precisa ainda seguir alguns passos para efetuar a integração desse plugin. Tá? Então, aqui no Gira, por exemplo, ele vai pedir que esteja um agente, por exemplo, do Linux ou do Windows instalado também no servidor do Gira, por exemplo. E abaixo a gente tem ainda mais instruções quanto à instalação desse plugin no Linux ou no Windows. Mas esse é só um exemplo de plugin, tá? Por exemplo, plugin com Python. Aí aqui a gente poderia fazer, né, a inscrição, o script desse plugin. Com Apache também ele vai seguir aqui alguns passos, então. E é só seguir aqui, ele já traz também os comandos que você precisa executar para fazer a integração desse plugin. Mas, se por um acaso esses plugins, o plugin que você gostaria de fazer a integração com o site 24/7, ele não está disponível nessa lista, você também consegue personalizar e customizar, né, criar um plugin customizável com o site 24/7. A gente clica aqui em criar um plugin customizável, e aqui ele vai trazer algumas opções, né, alguns formatos disponíveis para essa integração, né, esse plugin customizável. Então aqui, por exemplo, ele já traz um script, né, com o Python, com o Shell, com o PowerShell, o VBScript, também traz informações aí com o script de batch e DLL. Então ele já traz aí pré-definido, né, um modelo, um template de script, e aqui também basta seguir esse step by step que o site 24/7 traz para auxiliar nesse processo, mas também temos aí o canal do YouTube aqui com alguns how-tos para auxiliar na criação desses plugins customizáveis também. E aqui nós temos algumas boas... Opa, deixa eu retornar. E aqui nós temos algumas boas práticas quando adicionamos um plugin, tá? Então a gente precisa ficar de olho e atento em algumas coisas para saber que a integração com esse plugin funcionou de maneira eficaz e eficiente. Como, por exemplo, certificar
que o script do plugin executado está retornando os dados JSON válidos, verificar se o plugin está no diretório de plugins do agente do site 24x7, ter certeza que o nome do arquivo e da pasta, né, desse plugin eles sejam idênticos para evitar qualquer tipo de problemas ou incidentes durante a integração desse plugin. Certificar-se também que a versão do plugin que está sendo incrementada, que cada versão de plugin seja incrementada no novo modelo do plugin, então que esse plugin ele sempre esteja atualizado, e garantir que os módulos de dependência eles estejam instalados. Bom, gente, então a gente está chegando aqui no final do nosso Masterclass. É importante lembrar que, para fazer o monitoramento de servidores, é só seguir esses passos a passos que a gente mostrou aqui para vocês. E agora, a gente vai ter um momento de perguntas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem clicar no botãozinho de balão que tem aqui do lado e colocar a pergunta de vocês. A gente vai ficar aqui uns 3 minutinhos, 5 minutinhos, respondendo as perguntas de vocês, tá bom? A gente já tem aqui algumas perguntas que eu vou fazer para o Gabriel. Como funciona o monitoramento de Kubernetes? Agora eu estava mudo, gente, desculpa. Então, para fazer o monitoramento de Kubernetes, a gente pode vir aqui para adicionar o servidor. E quando a gente adiciona o servidor, a gente seleciona o Kubernetes. Então, aqui, nós selecionamos o modo no qual vai ser instalado o monitoramento no cluster do Kubernetes. Tá? Então, aqui ele traz aqui alguns passo a passos também para realizar esse monitoramento. Então, a gente precisa fazer algumas configurações e instalar o agente do site 24x7. Então, depende do modo em que você gostaria de fazer esse monitoramento, tá? E uma vez que foi realizado aqui, por exemplo, esse passo a passo, ele já vai trazer um Kubernetes aqui, né, a parte do cluster, na nossa lista de servidores. Ele viria para essa lista aqui. Infelizmente, eu não tenho um modelo rápido aqui para mostrar, né, do Kubernetes, mas ele traria as informações também de desempenho e algumas outras métricas mais específicas do Kubernetes. Estou visualizando aqui as perguntas. A solução pode ser usada no on-premises, e eu vi também uma pergunta aqui abaixo, acho que do Rogério também, que qual seria a principal diferença entre o 24x7 e o OpManage. Então, vamos lá. Eu vou meio que responder essas duas perguntas numa mesma resposta, tá? O site 24x7, ele é totalmente cloud, tá? Ele é a nossa solução de monitoramento cloud. A diferença justamente entre o OpManager e o site 24x7 é que o site 24x7 ele não tem uma versão on-premises, tá? Ele não é on-premises, ele é cloud, ele é SaaS. Então, essa seria a principal diferença entre as duas soluções. As duas soluções também realizam o monitoramento de servidores, de infraestrutura, de cloud também, mas o site 24x7 ele é SaaS. Então, essa seria a principal diferença entre as duas soluções. A gente tem outra pergunta aqui também. Conseguimos integrar essa ferramenta com alguma solução de gestão de serviços? Sim, conseguimos realizar essa integração. Deixa eu abrir aqui a parte do site 24x7 também, para mostrar sobre as integrações, tá? Na parte de admin, nós temos aqui uma lista de integrações, e inclusive uma integração já com o Service Desk Plus, tá? Então, é possível realizar aí a integração com o Service Desk Plus da Manage Engine, onde nós também temos informações aí, caso um alerta ocorra no nosso ambiente, é gerado um ticket no Service Desk Plus. É uma forma de como essa integração funciona. E também nós temos algumas outras integrações aqui de terceiros. Então, essa aqui é uma lista de algumas das nossas integrações, né, com o site 24x7. Então, pode ver aí que a lista é extensa e também não tem só soluções da Manage Engine, como soluções aí de terceiros também. Então, temos bastante integrações. A gente tem mais perguntas aqui.
Um Unicom Prime Spoiler pode descobrir dispositivos em todas as minhas redes? Então, se caso a sua rede, as suas redes, elas se comunicarem entre si, aí você pode usar um Unicom Prime Spoiler. Mas caso elas não tenham comunicação entre si, aí nesse caso é necessário utilizar mais de um On-Prime Spoiler para fazer a adição dos monitores, né, no site 24/7. Aqui, na nossa ferramenta, mostrando um pouquinho aqui na parte do On-Prime Spoiler, deixa eu só encontrar aqui. Na parte de configuração, nós temos a opção aqui do On-Prime Spoiler, tá? E aqui, por exemplo, para adicionar um On-Prime Spoiler, a gente precisa selecionar aí qual é a plataforma. No caso aqui do Windows, a gente precisa também selecionar qual seria o modelo do Windows e fazer a instalação do On-Prime Spoiler. Voltando aqui para a tela aqui do On-Prime Spoiler, tá, aqui a gente consegue também fazer o auto-upgrade nele. Então, a gente precisa ter só essa noção de se as redes comunicam entre si para saber se a gente vai precisar utilizar mais de um On-Prime Spoiler. Mas se caso as redes se comunicam, basta utilizar um único On-Prime Spoiler, que ele já vai trazer aí a varredura, vai fazer a varredura na rede e trazer todas as máquinas, servidores, máquinas virtuais, que seja conectado na sua rede para o site 24/7. Bom, finalizando aqui as perguntas, você pode acompanhar também a gente através das nossas redes sociais. Então, a gente tem um canal no YouTube, onde a gente aborda, né, diversos tópicos do mundo da TI. A gente também fala bastante sobre as nossas soluções. A gente tem alguns quadros aí explicando as nossas soluções. Você pode acompanhar a gente também pelo Instagram e ficar de olho nos nossos eventos e também nos nossos próximos Masterclass. No LinkedIn a mesma coisa. E aqui eu deixei o site 24/7 para vocês estarem acessando. Através do nosso site vocês conseguem solicitar uma demonstração, né, com um dos nossos técnicos para saber mais sobre a solução, gente. Muito obrigada para quem participou aqui com a gente. Fiquem atentos para os nossos próximos Masterclass. E por hoje, gente, é isso. Tchau, tchau. Muito obrigado pela participação, pessoal. Até a próxima.